E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula iremos abordar sobre substantivos, certo? Pessoal, o que é um substantivo? Substantivo é uma classe morfológica que dá nome a seres, coisas ou objetos. Exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Convencionou-se que este objeto, que tem uma tinta e serve para escrita, chama-se caneta. Então, caneta é um substantivo, assim como camiseta, celular, microfone e etc. Certo? E bom, os substantivos, eles podem ser flexionados em masculino e feminino. Algumas palavras são masculinas, outras são femininas. Assim como singular e plural. Aqui eu tenho uma caneta. Se eu tivesse duas, seriam duas canetas. Então, eu posso flexionar do singular para o plural, em relação à sua quantidade. E também eu posso flexionar o substantivo em relação a um grau aumentativo ou diminutivo. Isso nós iremos abordar durante essa aula. Certo? Bom, para falar de substantivo, nós precisamos classificar alguns tipos de substantivo. Primeiro, um substantivo comum e um substantivo próprio. O que é um comum e um próprio? Olha, se eu falo que alguma coisa é comum, é porque é algo geral. Não é algo muito específico, não é? Então, olha só, se eu falo cidade, cidade é um substantivo porque dá um nome a um conjunto de pessoas que vive em comunidade, etc. Tá. Agora, se eu falo São Paulo, aí eu estou especificando que cidade que é. Então, olha só, cidade, substantivo comum, pode ser várias cidades. Existem 1 milhão de cidades nesse mundo. Agora, se eu falo São Paulo, eu restringo apenas a uma cidade. Então, é algo mais específico. Então, os substantivos próprios são específicos. Eles começam sempre com a letra maiúscula. Assim como país é um substantivo comum, porque existem vários países, mas Brasil é um substantivo próprio, porque eu estou especificando qual país eu estou me referindo. Assim como pessoa, ou menino, ou rapaz é um substantivo comum, e João é um substantivo próprio, porque eu estou especificando a que pessoa, a que menino, a que rapaz eu estou me referindo. Certo? Bom, uma outra classificação de substantivos é em relação ao substantivo simples ou substantivo composto. O que é isso? Bom, a maneira mais correta de explicar isso seria sobre o radical. Radical é a base de uma palavra. Por exemplo, vamos pegar a palavra guarda. Guarde seria o seu radical, é a base da palavra. Vamos pegar a palavra chuva. Chuv seria o seu radical, tá? Corta esse A. Porque a partir desse radical eu posso formar novas palavras. Por exemplo, chuva, chuvarada, chuvisco, certo? Então, radical é a base de uma palavra. Quando eu tenho um radical apenas, eu tenho uma palavra simples, um substantivo simples. Agora, quando eu tenho dois radicais, aí eu tenho um substantivo composto. Igual, lembra do guarda, daquele do guardinha de trânsito? E a palavra chuva, eu junto e formo guarda-chuva, um substantivo composto. Toda palavra formada por hífen é um substantivo composto. Bom, agora, eu posso ter uma palavra também que ela é formada sem hífen. Exemplo, passatempo. Passatempo eu tenho dois radicais, da palavra passa e da palavra tempo. Eu juntei as duas palavras, eu tenho um substantivo composto, porque ele é composto por dois radicais. Mas para ficar mais fácil mesmo, só pensa assim. Quando eu tenho uma palavra só, substantivo simples. Se eu tenho a junção de duas palavras, substantivo composto. Certo? E aí eu posso entrar também na questão de substantivo primitivo e substantivo derivado. Então, olha só. Se eu pegar a palavra folha, ela é um substantivo primitivo, porque a partir dela surgiram novas palavras, como, por exemplo, folhagem. Chuva, substantivo primitivo. Chuvarada, chuvisco, substantivo derivado de chuva. Bom, e eu ainda posso classificar os substantivos em relação ao substantivo coletivo, que é aquele substantivo que vai
se referir a um conjunto de substantivos. Vejam só, foto é um substantivo. Álbum é um conjunto de fotos, então ele é um substantivo coletivo de fotos. Peixe é um substantivo. Cardume é um substantivo coletivo de peixes. E por aí vai. Eu tenho inúmeros substantivos, como por exemplo, flora, que é o coletivo de plantas, ou fauna, que é o coletivo de animais, bando, coletivo de ladrões, e por aí vai. Eu ainda posso classificar o substantivo em relação a ele ser concreto ou abstrato. Veja só, aqui eu tenho uma caneta. No fundamental, a professora me ensinou que aquilo que eu posso tocar eu chamo de substantivo concreto. Então, se eu consigo tocar em uma caneta, ela é um substantivo concreto. Se eu consigo tocar em uma corrente, ela é um substantivo concreto. Se eu consigo tocar na minha roupa, substantivo concreto. Imagina Deus, fada, orc, ogro. Pô, e aí? É concreto ou abstrato? Aí você pensa comigo. Eu não consigo tocar em nada disso, porque Deus está no céu, orc, ogro e fada não existem. Aí é que tá. Tem uma maneira melhor de classificar os substantivos entre concretos e abstratos. Olha só. Imagina que, se eu posso imaginar, substantivo concreto. Se eu não posso imaginar, substantivo abstrato. Então, eu consigo imaginar uma caneta, consigo imaginar um braço, consigo imaginar uma corrente, substantivo concreto. Não consigo imaginar o amor, nem a amizade. Eu consigo imaginar uma pessoa amando outra, ou duas pessoas bem amigas, mas a amizade, o amor, sentimentos, eu não consigo imaginar. Mas eu consigo imaginar Deus, fada, orc, ogro. Consigo. Por mais que fada não exista, eu consigo imaginar na minha cabeça uma fada. Por mais que eu não saiba qual que é a fisionomia de Deus, eu consigo imaginar Deus, mesmo que ele seja de forma completamente diferente. Então, tudo aquilo que eu consigo imaginar é um substantivo concreto, ok? Agora, em relação à flexão de gênero dos substantivos, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter um substantivo biforme ou uniforme. O biforme é aquele que, em termo, ele possui o masculino e o feminino. Por exemplo, professor, masculino, professora, feminino. Amigo, masculino, amiga, feminino. Os uniformes, eu tenho apenas um termo para definir masculino e feminino. Só que eles podem ser classificados em três tipos. Primeiro, o uniforme epiceno. O epiceno, ele está atrelado a animais. Então, olha só, foca. Eu tenho foca macho e foca fêmea. Mas se eu falo, eu vi uma foca, eu consigo dizer se é macho ou fêmea? Não. Porque é um substantivo epiceno. É apenas um termo. Então fica foca macho e foca fêmea. Pardal. Pardal macho, pardal fêmea. Agora, o sobrecomum, ele está relacionado a pessoas. Então, criança. Se eu falo, eu vi uma criança no parque. Se eu não der mais informações, eu não sei se essa criança é um menino ou uma menina. Porque é um termo que abrange os dois gêneros. E por fim, eu tenho aquele que é comum de dois gêneros, em que o artigo vai me dizer se é feminino ou masculino. Exemplo, artista. Se eu falo o artista, masculino. E se eu falo a artista, feminino. E para finalizar a aula, eu tenho a flexão de grau, tá? Bom, eu posso flexionar no aumentativo e no diminutivo. Só que eu posso fazer isso de duas formas. Ou pelo aumentativo sintético, ou diminutivo sintético, ou pelo aumentativo ou diminutivo analítico. Pensa comigo, analítico começa com A de adjetivo. Então eu vou dar um adjetivo para aumentar ou diminuir. Exemplo, vamos pegar a palavra casa. Se eu coloco casa grande, grande é um adjetivo e eu estou aumentando a casa. Casa pequena, eu estou diminuindo a casa através de um adjetivo. Esse é o grau
analítico. Agora, no grau sintético, eu vou usar um sufixo, que é a parte que fica no final de uma palavra. Então, olha só, sufixo começa com S, S de sintético. Então, eu pego o radical de casa, que seria cas, e coloco um sufixo. Casarão, aumentativo. Casinha, diminutivo. Certo? Bom, pessoal, essa foi a aula. Até mais.